Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao curso de extensão Arte Pré-Histórica, Egípcia e Grega Antiga. Eu sou Bruna de Oliveira Salvador, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais da Univille e, junto com meu polo de apoio aqui de Joinville, estou lançando esse curso de extensão. Ele é um curso totalmente gratuito, sem avaliação, e ao final do curso, se você desejar, após assistir todas as aulas, você pode estar recebendo um certificado emitido pela Uninter. Então, vamos começar. Então, gente, finalmente vamos estar concluindo a segunda aula. Então, hoje vai ser o último vídeo da segunda aula e depois a gente vai para a aula final, a aula 3, que é arte grega. Então, nela também vai ter uma atividadezinha e vai ter um conteúdo teórico, né? Então, nessa aula, a gente vai estar aprendendo a fazer essa atividade. É uma pirâmide egípcia. Só que lembrando, não é obrigatório fazer, é opcional. Você faz, se quiser, você reproduz essa atividade em casa, se você quiser. Não é necessário fazer essa atividade para conseguir o certificado do curso. Eu apenas vou estar ensinando e, se caso você quiser, você faça. E para essa atividade, ela é um pouquinho mais complicada do que a atividade da aula anterior, mas ela fica um efeito bem legal e também eu vou estar explicando passo a passo certinho para estar facilitando o possível para vocês. Então vamos começar. Então, para começar essa atividade, para a gente criar essa pirâmide egípcia, a gente vai começar vendo os materiais. O que vai ser usado então? Cola escolar, aquela cola bem baratinha, ok? Não precisa de uma cola super eficaz, não. A cola escolar tá ótima. Tesoura. Se caso você for uma criança, nessa parte eu peço que você peça ajuda para um adulto. Todo o processo que envolver corte com tesoura e estilete, que eu também coloquei na lista, eu peço que, se caso você for criança ou também tiver dificuldade para manusear, caso for um adulto e tiver dificuldade para manusear o estilete e a tesoura, eu peço que peça ajuda a um adulto, por favor, tenha cuidado. Então, estilete, lápis, borracha e outra coisa, placa de papelão. No meu caso, eu vou estar usando papel cartão. Aqui na minha cidade se chama papel cartão. Que é esse tipo de papelão um pouquinho mais espesso, mais grosso e mais firme, ele é mais resistente. Só que se caso você tiver em casa papelão, pode usar papelão também. Só que eu acho importante escolher um papelão que esteja numa condição um pouquinho melhor, que ele não esteja muito molengo, ok? Porque senão não vai ficar um efeito legal no trabalho, na atividade. Então a placa de papelão que eu usei, ela vai ser 40 por 50 centímetros. Outra coisa, tinta branca. Pode ser acrílica, PVA ou guache, não importa o que for. No meu caso eu usei a PVA, mas o importante é que seja uma tinta que dê para trabalhar ela no papelão, ok? Aqui eu coloquei tinta branca, só que na real, se você tiver uma tinta marrom claro, vai ser melhor ainda. Mas se caso não tiver marrom, eu vou estar ensinando mais pra frente a como fazer um pigmento marrom com a tinta branca, ok? Potes, no caso eu usei aqueles potes de iogurte que a gente joga fora. Eu acho bem bacana estar guardando porque eles são sempre úteis, né? Giz de cera é só para fazer um detalhe ou outro. Então, se caso você não tiver, não precisa. Eu coloquei aqui para dar uma dica legal, mas no meu caso eu acabei nem usando, então é opcional.
café solúvel. Então, vai ser o café solúvel que eu vou conseguir o tom meio marrom que eu vou misturar com a tinta branca. Pincel. Então, é importante que seja um pincel um pouquinho mais maleável, que ele tenha as cerdas macias, assim, médias, sabe? Porque se for um pincel muito grosso, não vai ficar legal. E folhas usadas. O que é isso? Pode ser folha de jornal, revista, ou no meu caso que eu usei, folhas sulfites, folhas de impressão que eu tinha aqui, que eu não ia mais usar, que ia ser jogado fora, então eu acabei utilizando para fazer essa atividade. Então, acho que é isso. Passo 1. Então, primeiramente, você irá pegar a placa de papelão, uma régua e um lápis, e vai desenhar na superfície da placa 9 quadrados de 13 centímetros cada. Se caso quiser a pirâmide maior ou menor, é só diminuir ou aumentar os centímetros do quadrado. Então, em outras palavras, você vai fazer duas linhas na horizontal e 3 linhas na vertical, ok? Igual tá na foto, tentem reproduzir certinho igual tá na foto, que ao todo vai ser 9 quadrados de 13 centímetros de largura e comprimento cada. Então eu até coloquei ali uns papeizinhos para deixar bem claro. Tentem usar uma régua a mais retinha possível. No meu caso, a minha régua ela estava um pouquinho torta. Então teve uma coisinha ou outra que eu tive que ir arrumando durante o processo da pirâmide. Então é importante prestarem bastante atenção nisso. Passo 2. Agora você irá fazer uma linha reta no meio dos quadrados que estiverem em volta do quadrado central, igual na imagem ao lado. Então, o quadrado central é bem esse do meio aqui. Então, os 4 quadrados que estão ao redor do quadrado central, você vai fazer uma linha reta. Para fazer essa linha, você precisa dividir os centímetros em 2. No caso do meu, cada quadrado meu tem 13 centímetros. Então, eu fiz uma linha bem nos 6,5 centímetros de cada quadrado. Essa parte é meio complicadinha, mas eu não sei se eu consigo explicar bem essa parte. Só que na imagem eu coloquei a imagem bem grande para vocês estarem vendo. Então, ó, os 4 quadrados que tocam o quadrado central, você vai fazer uma linha. E percebam como que está a posição de cada linha, ok? E essa linha, ela vai ajudar a dividir bem para fazer depois o triângulo. Vocês já vão entender. Passo 3. Agora, você irá fazer essas linhas diagonais nos 4 quadrados ao redor do quadrado central, imitando triângulos. Então, é só você prestar atenção na imagem ao lado. Você vai fazer aqui, tá como se fosse um V. E a ponta do V, ela tem que ficar bem no final dessa linha que a gente fez anteriormente. Então, é só prestar atenção na imagem, que na imagem ela tá bem, dá pra ver claramente as linhas. Então, você vai fazer isso os 4 quadrados, ok? Para fazer esses triângulos, que aqui então a gente já vai tá conseguindo o formato da pirâmide. Passo 4. Agora você irá fazer uma bordinha de 1 centímetro de largura em cada triângulo. Então, você vai fazer apenas num lado de cada triângulo. E importante, essas bordinhas nunca devem estar apontada uma de frente para outra, ok? Tentem fazer exatamente igual está ali na imagem. Passo 5. Agora iremos cortar o formato.
Eu recomendo que use uma régua e estilete se caso seu papelão ou papel cartão for mais duro. E lembrando, se for uma criança, peça ajuda a um adulto. E caso o seu material seja um pouco mais maleável, use uma tesoura. E não esqueça de cortar as bordinhas também. Então, quando for cortar o formato, tem que acrescentar junto as bordinhas, ok? Igual tá na imagem. Não é para separar a bordinha do triângulo, é para cortar junto. Passo 6. Depois de cortar o formato, reserve os restos do papelão, pois vai ser usado. Então pegue novamente o estilete e a régua, pois agora é necessário que você faça cortes leves no papel. Exatamente onde está as marcas em vermelho na imagem ao lado, ok? O corte ele tem que ser o suficiente apenas para conseguir dobrar para dentro as bordinhas e o quadrado central. Então, assim, você vai pegar a régua com o estilete e vai passar levemente, não é para cortar de vez, não. É apenas para fazer um leve cortezinho para poder, porque esse papel que eu usei, o papel cartão, ele é bem duro. Então, para dobrar ele fica bem complicado. Então, eu fiz esses cortezinhos para já criar o formato da pirâmide, ok? Então, preste bastante atenção nessa parte, tenha todo o cuidado para não separar uma parte da outra, porque se separar, aí você vai ter que colar com fita durex e cola. Passo 7. Avalie se está tudo certo e agora já temos a estrutura da pirâmide quase pronta. Passo 8. Agora vamos unir as partes com cola. Para isso, passe cola nas bordinhas e vá montando a pirâmide igual na imagem ao lado. E recomendo que após passar cola em cada parte, coloque fita crepe para fixar mais as partes e deixe a pirâmide cercando por pelo menos 1 hora. Então é bem simples, você vai passando a cola nas bordinhas e vai pegando essas bordinhas e colando nos triângulos ao redor. Então, eu explicando é um pouquinho difícil de entender, só que na hora você consegue compreender. Não é difícil. Passo 9. Agora, com o restante do papel que sobrou, vamos criar pequenos tijolos. E para isso, faça várias linhas com 1 centímetro de largura. E use uma régua para conseguir linhas mais certas. Então, não é difícil fazer, é que nem tá ali na imagem mesmo. E eu recomendo fazer o que der com o papel, fazer bastante, só para prevenir. Passo 10. Agora vamos cortar essas linhas e para garantir faça bastante. Passo 11. Com o estilete ou garfo, raspe a superfície de cada linha para dar textura aos tijolos. Então essa parte é um pouquinho chatinha, só que não é difícil também. É só você pode usar um estilete ou se caso tiver um garfo, alguma coisa que você consiga produzir uma textura parecida com da imagem. Passo 12. Agora separe um potinho limpo e nele coloque algumas gotinhas de água e um pouquinho de café solúvel para criar um pigmento marrom. Então, prestem bastante atenção nessa parte que eu tive uma dificuldade quando eu fui fazer e depois eu tive que fazer tudo de novo. Você vai pegar um potinho e você vai colocar algumas gotas de água e o café solúvel, aquele café que a gente coloca direto na água e toma, que ele não é coado. Então você coloca tipo meia colher nele, meia colher desse café solúvel na água e mistura. Não ponha esse café direto na tinta, que foi o meu caso. Só que aí acontece que ele não derreteu, ele derrete, esse café solúvel ele derrete apenas na água, na tinta, não deu muito certo. Eu tive que fazer todo o processo de volta. Então é fácil, é só você colocar essa água, o café e misturar com um palitinho ou pincel mesmo, até tá tudo derretidinho, tudo solúvel. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma porção de cola e uma porção de tinta. Eu não vou dar
exatamente certinho que eu fiz no olho. Então você pode fazer também. Só que eu bati uma foto, ela tá aqui no cantinho. O importante é tipo colocar um pouquinho de cola e um pouco mais da tinta branca. A cola eu resolvi colocar porque enquanto eu vou pintar os negocinhos, a cola já vai dando uma... Como que é papelão, é material de papelão, ela já vai criando uma camadinha também para proteger mais, ok? E então você vai misturar isso tudo e com o pincel você mistura tudo certinho. Passo 13. Essa mistura precisa ficar numa tonalidade bege ou marrom clarinho. Lembrando que, dependendo do material, a cor pode escurecer ao secar. Então, dependendo da sua cola, dependendo da tinta, essa cor ela pode oxidar um pouquinho. Então, no meu caso, ó, eu deixei na imagem ao lado, eu deixei ficar bem clarinho, marrom bem clarinho. E depois, quando ela foi secando, ela escureceu bastante. Mas aí acabou ficando uma cor bem legal, bem parecida com a cor das pirâmides. Mas se caso você tiver uma tinta própria, uma tinta marrom claro, ou um amarelo queimado, um begezinho, pode aplicar certinho e depois aí, caso você quiser, mistura um pouquinho de cola, ou também se você tiver essa tinta, passa só a tinta mesmo e tá tudo certo. Passo 14. Assim, use essa tinta criada, ou se no caso você já tiver a tinta pronta, para pintar as linhas cortadas e deixe secando. Então deixa ali um tempinho secando, ok? Se quiser colocar um secador de cabelo por cima, só cuida para elas não saírem voando. E se necessário, passe mais uma camada dessa tinta e coloque novamente para secar por pelo menos 1 hora. Então, aqui eu coloquei por pelo menos 1 hora, só que como eu quis fazer um pouquinho mais rápido, em 30 minutos ela secou. Mas também depende a tinta que você vai usar, depende também a temperatura que tiver na sua cidade, enfim. Mas é só você ir olhando e fica tudo certo. Passo 15. Depois que a pirâmide estiver seca, você deve separar o papel, aquelas folhas de jornal, revista ou sulfite, e um pincel e cola. Passo 16. Então rasgue em pedaços médios as folhas e com um pincel passe a cola em um lado de cada vez da pirâmide e em seguida cole os pedaços. Preencha a pirâmide toda e deixe secando. E isso vai ajudar para esconder as divisões de cada lado da pirâmide, as imperfeições do papelão e garantir uma resistência maior. Então é bem importante essa parte, porque às vezes pode acontecer dessa pirâmide ficar com algum pedacinho meio tortinho, ou ela ter o papelão ele ter alguma imperfeiçãozinha. Então quando você cobrir, passar cola e colar esse papel vai ajudar a deixar o negócio com acabamento um pouquinho melhor e também vai fazer com que o material tenha uma resistência maior, então é bem interessante fazer isso. E aí você vai meio como se fosse encapar essa pirâmide toda, e eu recomendo passar um pouquinho de cola em cima desse papel mesmo, para dar uma fixação maior, ok? Passo 17. Após a pirâmide secar, pegue o que sobrou da tinta ou faça mais da mesma mistura que a gente usou para pintar as linhas e pinte a pirâmide toda. E após secar, se necessário, repita o processo. Na imagem ao lado, a pirâmide está um pouquinho branca, porque eu resolvi fazer o quê? Depois que eu terminei a colagem dela, tudo certinho, eu resolvi pintar de branco primeiro e depois eu ia pintar de marrom. Aí ela tá com um marrom um pouquinho mais claro, mas é porque eu passei branco, só que aí na última hora eu decidi aplicar mesmo o restinho da tinta que eu tinha usado para pintar as linhas, porque eu pensei que não faria sentido
fazer primeiro uma camada em branco para depois fazer a marrom, já que a folha que eu usei foi uma folha mais clara. Mas se caso você usar jornal, por exemplo, ou revista, folhas de revista e jornal, então eu recomendo fazer uma camada em branco. Você vai pintar a pirâmide toda em branco, deixa secar e depois, se necessário, pinta mais uma camada de branco para depois pintar uma de marrom. Ou se não, acredito eu que só uma camada de branco já resolve e depois você pinta a pirâmide de marrom clarinho. Passo 18. Após as linhas secarem, vamos cortar elas em pequenos retângulos e alguns devemos cortar com as pontas mais na diagonal, pois vão ficar na borda de cada lado da pirâmide. Então, nessa parte, tenta fazer os retângulos num tamanho parecido, só que eles não precisam ser exatamente retinhos as laterais deles. Porque como a pirâmide ela tem um formato triangular, vai ter alguns tijolinhos que você tem que fazer eles com corte na diagonal para poder ficar certinho o formato da pirâmide. Isso vocês vão entender quando forem colando, mas é um processo bem simples, não é nada muito complicado. Passo 19. Então, finalmente, vamos colar esses tijolinhos na pirâmide. Durante o processo, recomendo que tenha uma tesoura ao lado, para cortar as pontas de cada tijolinho, e se necessário, use uma pinça para colar eles. Então, eu recomendo pegar e deixar uma tesoura ao lado, porque, que nem eu falei anteriormente, você vai fazendo a pirâmide, você vai fazendo... primeiro você preenche uma linha toda embaixo de tijolo, e depois vai preenchendo em cima, como se você estivesse montando um muro de tijolo mesmo. E aí eu recomendo ir cortando as lateraisinhas de cada tijolo, corta em vários formatos para poder colar nas laterais da pirâmide tudo certinho. E para colar os tijolos, você deve deixar um pequeno espaço entre cada um. E se caso quiser, pode deixar algumas regiões sem tijolinhos ou com tijolos quebrados para ficar um efeito mais realista e desgastado. Então, bem importante isso vai deixar um efeito bem legal. Passo 20. Após concluir a colagem dos tijolinhos, deixe secando por uns 30 minutos ou mais também. E depois recomendo que passe uma camada grossa de cola por toda a pirâmide, principalmente nos cantinhos entre cada tijolinho para garantir uma fixação maior. Mas cuide para não forçar e nem descolar as peças, e deixe secando em média de um dia após concluir esse processo. Após a secagem, então vai estar prontinho a sua própria pirâmide do Egito. Então, gente, esse é o resultado. Eu gostei bastante, foi uma atividade que eu gostei bastante de fazer e eu achei bem interessante estar passando aqui para vocês. Ela tem umas partezinhas que são um pouquinho mais complicadinhas de fazer, mas não por ser difícil, mas é porque vai exigir um pouquinho de tempo ali para estar fazendo. Também tem que ter um pouquinho de paciência no processo de secar, de cada parte que tem que deixar secar, mas é uma atividade que vale muito a pena fazer. Espero que vocês sintam-se inspirados em reproduzir ela em casa. Espero então que vocês tenham gostado dessa atividade. Não esqueçam de curtir e compartilhar e comentar também nos vídeos, porque isso me ajuda bastante. E se caso você tiver alguma dúvida ou quiser colocar um ponto de vista, expressar alguma opinião em algum momento no curso, durante o curso, sinta-se livre para comentar nos comentários do YouTube. Enfim, então, até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula vai ser a última aula. Ela vai ser separada também em partes e a gente vai conhecer o mundo da arte grega antiga. Então vai ser uma aula bem legal.